dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores exaustos de todo o Brasil. Tudo bom com vocês? Ou um bom horário de almoço, talvez. Eu sou a Ariane Freitas. Eu sou o Francisco Junqueira. Droga. Eu sou o Vitor Trindade. E nós estamos exaustos. Só de pensar que amanhã é segunda-feira. Pra vocês talvez não seja, mas pra gente amanhã é segunda-feira. Nós estamos gravando no domingo à tarde agora, então vocês podem estranhar a nossa serenidade dependendo do que acontece com Game of Thrones hoje. A gente talvez não devesse ser tão sereno. Hoje pega. Hoje é hoje. Chegou os bichos lá. Esse é um insert que o Francisco fez originalmente, mas como a gente começou tudo de novo, aí mudou tudo. Mas o tema de hoje não é o dia da semana. O tema de hoje não é Game of Thrones. Podia ser. Podia. A gente pode fazer um dia. Mas o tema de hoje é algo que Maya Angelou, Albert Einstein, Emma Stone ou Emma Watson. Talvez a Emma Stone também. A Emma Stone nunca falei com ela, mas pode ser. Mas a informação que tenho aqui é da Emma Watson. Nunca falei com ela. Ela acendeu uma vela e perguntou pro Einstein. Michelle Obama. Todos têm em comum. E nós também temos em comum com eles. Temos? O assunto de hoje é síndrome do impostor. Achei que você ia falar que é minha genialidade. Talvez, né? Mas no caso talvez não. alguém não sofra de síndrome do impostor assim. Para quem não sabe, síndrome do impostor, apesar desse nome, síndrome, não é um transtorno. É só uma característica que muitas pessoas têm em comum, mas não chega a ser considerado um transtorno psiquiátrico, psicológico, enfim. Uma forma de se enxergar. É uma forma de se enxergar. E a síndrome do impostor é caracterizada pela ansiedade que a gente cria diante das nossas conquistas. A gente nunca acha que merece estar ali, nunca acha que o nosso trabalho é bom o suficiente e tem uma sensação recorrente de que a qualquer momento vai ser desmascarado, né? Alguém vai olhar e vai falar, olha, ele é uma fraude. Ele chegou ali apenas por sorte. Sabe? A gente não consegue enxergar o valor das coisas que a gente produz. Principalmente no trabalho. Mas, assim, existem outras áreas também, tipo relacionamento e tal. E é muito assim, a gente fica a vida inteira achando que é tipo um trapaceiro involuntário, sabe? Que nosso trabalho não merece a atenção que recebeu. A gente pensa que o Einstein achava que as pessoas tinham dado muita atenção para aquilo que ele criou. Que não era para tanto, sabe? É tipo isso. A gente se cobra demais, né? E a gente não necessariamente vai se realizar, vai criar alguma coisa grande igual o Einstein fez, sabe? Mas o sentimento de ser uma fraude é uma coisa comum, sabe? Muita gente tem essa sensação de que não merece as coisas que está conquistando, de que as ideias, que as habilidades que a gente tem não são boas de verdade, não servem pra nada. Eu acho que a gente tem... E mais que isso, que a gente não é capaz de fazer as coisas. Sabe como assim, quando eu sinto isso? Quando eu recebo algum elogio de, por exemplo, uma pessoa que lê um texto meu, mas ela não é da área, vamos dizer assim. Aí o que a minha cabeça fala? Essa pessoa tá achando extraordinário uma coisa que não é. É básica. É básico e eu não sou isso tudo, tem gente melhor. Cara, e eu tenho essa dificuldade para receber elogio de qualquer jeito. Eu tive uma situação do departamento ter sido elogiado em reunião de empresa essa semana. E na hora que foram citar os nomes, a hora que chegou o Francisco, juro, eu queria pegar uma bomba ninja e sumir. Que a hora que as pessoas começaram a bater palma, eu comecei a corar. E de repente virou uma coisa tipo, ele fica tímido com elogios. Eu falo, não tô tímido, tô desesperado. Vocês já devem ter percebido que isso é uma coisa que me acomete de um jeito muito forte, porque em outros episódios, inclusive com a Marina, que é um episódio recente, eu soltei umas frases que são meio controversas, né? Do tipo, mas o que eu faço qualquer um pode fazer. Né? Se alguém estiver tão disposto a ir tão longe onde você foi. Talvez sim. Mas aqui não precisa justificar. Isso é uma coisa que a gente fala pra gente mesmo porque a gente acha que o que a gente faz não tem valor. A gente não percebe a singularidade das nossas aptidões, de como é uma coisa que não é só criatividade, não é só técnica, parte de uma coisa nossa, da gente saber fazer, da gente saber aplicar, e a gente não conseguir perceber que ainda que outra pessoa consiga reproduzir mecanicamente o que você faz, tem algo muito seu ali, uma coisa que você criou. Então isso não dá pra reproduzir e é isso que a gente não consegue ver. E tem uma coisa muito forte nessa coisa da síndrome do impostor, que é, muitas vezes a gente sabe
que a nossa insegurança é infundada, porque isso é uma insegurança. Que esse pensamento da gente é infundado, mas a gente não consegue controlar, ele bate na gente, tipo assim, a gente fica a qualquer momento, Mas sabe por quê? me escolheram errado, eu não devia estar aqui, tipo, a pessoa consegue um emprego novo, não, eu não devia estar aqui, eu não mereço esse lugar, me escolheram errado, é sorte. Porque normalmente a gente só pensa que é uma coisa infundada depois que acontece alguma coisa do tipo, ou um drama desnecessário, ou um conflito, ou você chega no, sei lá, numa pinóia e aí você entra num surto. A hora que o surto passa, aí sim você começa a pensar, porra, talvez eu esteja surtando em função de uma coisa meio invisível. Eu vou ler para vocês um trecho de uma matéria do Huffington Post que define mais ou menos essa sensação para ver se vocês entendem, porque talvez a gente está falando de um jeito meio genérico, vai ser bem enfático. No ano passado, isso é de 2014, tá? Em entrevista à revista Rookie, Emma Watson, uma das grandes estrelas de Harry Potter, declarou: "Parece que quanto melhor eu me saio, maior é meu sentimento de inadequação. Porque eu penso que em algum momento alguém vai descobrir que eu sou uma fraude e que eu não mereço nada do que eu conquistei." Anos antes, o mesmo pensamento também atormentava Kate Winslet. Eu acordava de manhã, antes de ir para uma gravação, e pensava: não posso fazer isso, eu sou uma fraude. Ambas as sensações são resultado de um fenômeno chamado síndrome do impostor, que, segundo um estudo realizado pela psicóloga Gail Matthews, nos Estados Unidos, atinge em menor ou maior grau 70% dos profissionais bem-sucedidos e principalmente as mulheres. Então, assim, eu separei essa do Huffington Post porque está em português e é mais acessível, mas eu li muita coisa em português e em inglês, em artigos de psicólogos e psiquiatras e em matérias de revistas, e todas apontavam para o fato de que as mulheres são as maiores afetadas, embora os homens sofram igualmente, não é igualmente, porque as mulheres são mais afetadas. Especulando um pouco, o fato de a gente ter ainda, apesar de estar em 2019, condições extremamente desiguais, isso sem falar no ambiente misógino como um todo, no ambiente corporativo, será que é o que origina, pelo menos, essa maior incidência em mulheres? Cara, já começa pelo papo de que tem o papo retardado de que tipo, mulher não dirige bem e você tem estatísticas de que mulher dirige muito melhor que homem. E aí você já tem uma construção desde lá de trás de que, tipo, a mulher é colocada como uma incapaz em determinadas funções. A mulher tem que ser sempre overachiever, sabe? Não vamos esquecer que nós elegemos um homem que acredita de verdade que a mulher tem que receber menos porque engravida. Na realidade, eu devia receber mais, né? Não, porque é jornada dupla. Essa foi... E a justificativa foi que, como vai eventualmente sair da estação de trabalho para cuidar do filho, ou para cuidar, talvez, de, não sei, parir, como se o sujeito fosse gosta super de falar, boa passar uma criança entre as suas pernas. É normal pagar menos. É super tranquilo, gente. Não, Sarcasmo. então, assim, eu acho que existir uma ambientação misógina no ambiente de trabalho, não necessariamente escancarada com uma questão de abuso, mas com uma questão formalizada no mercado, eu acho que contribui diretamente. Estou especulando aqui. Eu acho muito fácil. Eu acho muito claro que as mulheres têm essa necessidade de se provar muito mais e que é muito mais difícil perceber o seu próprio valor, porque a gente está num mercado de trabalho em que para a mulher conseguir ganhar igualmente, para conseguir alcançar o que um homem consegue, para ter a autoestima de um homem, é muito. Não, e sabe que minha mãe sem contar que às vezes a gente faz o dobro do trabalho e ganha metade do salário. Sabe que minha mãe teve que ouvir? Ela tá produzindo um evento. O cliente dela, virou pra ela e falou: você só tá trabalhando porque você quer. Sugerindo, enfim. Não, ele literalmente sugeriu que se ela não precisa trabalhar. Não, que se ela tivesse, sei lá, deitada com ele, por exemplo, ela não precisava estar ali. Foi nesse sentido. Minha cabeça é muito sem maldade, eu não passei por isso. Pior ainda, que vontade de dar um murro. Eu achava que o cliente que você tinha falado era uma cliente, uma moça cliente. Não, o cliente que contratou o evento. É um absurdo. Essa sensação, gente, a gente vai falar hoje, eu imagino que a gente vai falar mais com ênfase no trabalho. Mas no convívio social ela também acontece, tá? Tipo, por que eu tô fazendo nesse grupo aqui? Eu não pertenço aqui. A gente lembra daquele vídeo Piranha, do Porta dos Fundos? Sim. Que eles invertem a situação e colocam uma chefe falando pro rapaz que, em função da roupa que ele tá usando, que talvez ele fosse ser assediado, não sei o quê, emulando a situação que a mulher tem que passar todo dia. E acho que é mais ou menos isso, porque não é só se provar, é provar que você tá fazendo um bom trabalho, para cara que não acredita que você faz. Independente de você ser mulher, porque daí pra virar uma argumentação de
Todo mundo já ouviu isso aqui. Essa aí tá dando pro chefe. Então isso é uma das coisas que eu acho que faz afetar mais as mulheres. Porque o que eu acho que tem de muito importante se pontuar desde o começo aqui é que a síndrome do impostor, ela afeta mais a gente, afeta qualquer pessoa, não por conta das validações externas. E aí é que tá, é por conta da validação interna. Às vezes tá todo mundo falando, você é incrível, você é excelente, parabéns, nananã, mostrando todas as suas características, mas você não consegue acreditar. Você acha que a qualquer momento alguém vai te descobrir. Então, assim, é uma validação que não importa o quanto de fora seja positivo, seja validado, seja tipo, nossa, você é foda. A nossa cabeça, nós mesmos não validamos isso, não aceitamos. Mas eu acho que é construído, porque a gente estava falando de situações do trabalho e eu tenho uma memória muito nítida disso acontecendo na escola. Por exemplo, eu lembro muito de uma situação em que uma menina tinha tirado 9,5 em física. Tinha sido a maior nota da sala. E era uma menina que não tinha, pelo menos, o hábito de tirar notas altas. Mas dessa vez, ela, sei lá, estudou, ela fez alguma coisa, ela tirou a porra da nota. E, em nenhum momento, os meninos da sala cogitaram o fato dela só ter estudado e aprendido a matéria. Cogitou-se tudo, inclusive o absurdo dela, sei lá, tipo, eles falavam isso, deve ter dado pro professor. Nossa. Se isso vem, isso a gente tinha o quê? Era a 7ª série, a gente tinha 13 anos. Com 13 anos já estava reproduzindo isso. Então eu imagino que seja uma construção do homem para com a mulher que vem de muito cedo, porque a gente aprende em casa. Mas assim, as mulheres são muito afetadas, mas os homens também. Eu tenho minhas dúvidas se essas estatísticas de tipo, as mulheres são mais afetadas, existem porque os homens eles têm menos dificuldade. Eles têm menos dificuldade, não, eles têm menos facilidade de expor para o mundo que eles estão inseguros. Então, eles não falam que, tipo, isso acontece. Eu acho que sim. Entendeu? Então. Porque aqui, ó, eu perguntei no meu Instagram essa semana qual a sua experiência com síndrome do impostor. Eu nem sabia que esse ia ser o tema do canal, do episódio. Era porque eu tava me sentindo mal e pensando assim, caralho, olha onde eu cheguei e por que eu tenho tanta dificuldade em lembrar de todas as coisas que eu fiz. Toda vez que eu paro pra ver tudo que eu fiz, eu falo, caralho, eu fiz coisa pra caramba. Porque no dia a dia, se me perguntam o que você é, o que você faz, parece que eu não fiz nada, que eu não sei nada. É uma coisa... É aterrador, porque, tipo assim, você não consegue fazer um currículo. Você não consegue conversar com uma pessoa. E aí você olha e fala assim, olha quanta coisa eu já fiz, olha onde eu cheguei. E, tipo assim, não foi por sorte, não foi só sorte. Eu acho que sorte é um fator importante também principalmente quem trabalha de forma pública, assim, com exposição. Acontece, tá? né? Então, assim, produção de conteúdo. Eu acho que tem muito essa coisa de ter sorte, por mais que você... Mas existe um trabalho árduo por trás, assim. Você faz muita coisa, você produz, você corre, você cria pauta. E aí você tem a sorte ou não de estar no momento certo lá e crescer, que impulsiona mais ainda. Mas tem todo o processo e às vezes eu ignoro isso, Eu sabe? acho que a síndrome do impostor está muito relacionada à banalização do próprio esforço. É a banalização tipo, da sua jornada que você teve para chegar naquilo. Mas eu acho que isso E você não conseguir lembrar. É uma coisa mais um exercício de memória. Que, tipo, se você consegue, sei lá, fazer um sombreado bonito numa arte sua, ou, sei lá, mais no França, consegue comprimir um texto gigantesco de 20 páginas num parágrafo de uma forma com excelência que consegue passar toda a mensagem, você banalizar isso e esquecer que você passou umas madrugadas tentando fazer aquilo. Sim, mas eu vou dar um exemplo pra vocês aqui do que eu tô falando aqui, de como afeta de um jeito bizarro, que era o que eu tava falando naquela hora. E aí eu mudei pra minha perspectiva. Eu perguntei pras pessoas e eu recebi coisas fodas do como a gente deixa isso impactar a nossa vida. E esse é de umas maneiras... O Murloc voltou. E essa é uma das maneiras da gente entender que a gente precisa falar sobre isso para poder superar. Porque a gente percebe que as outras pessoas estão passando por isso também. Entendeu? Muita gente mandou mensagem falando que deixou de fazer as coisas por achar que não era bom o suficiente. Então, assim, olha só. Já entrei em pânico para gravar um vídeo para uma entrevista por não me achar bom o suficiente. Às vezes eu não sei nem dizer quais competências eu tenho. Sempre acho que vão me descobrir que sou uma fraude e me demitir. Vivo com medo. Me sinto impostora até por ter essa síndrome, acredita? Me sinto uma inútil sem talento algum. A impressão que eu tenho é que às vezes a gente tem que voltar um pouco no tempo para tentar entender. Porque se você se projetar ainda pequeno no ambiente escolar,
a gente, o tempo inteiro, tá tendo que se provar. Ou seja, você cria uma criança, ela passa a maior parte do tempo da vida dela na escola, querendo ou não, a gente passa. E é o tempo inteiro de provação. E a gente vem da cultura do você não fez mais do que a sua obrigação. Olha isso, ó, faço PhD nos Estados Unidos, tô quase terminando, mas acho que tudo que fiz até agora foi sorte. Ninguém chega até aí com sorte só, não, sabe? Não existe. Sou daquelas que fica duvidando que consegue algo porque é difícil. E aí depois que consegue, fica achando que era fácil demais, por isso que conseguiu. Ah, tá. Isso eu faço direto. É muito. Nunca me levo a sério em coisas que faço e tenho medo de que me desmascarem. Já tive um relacionamento onde o cara tinha mais dinheiro e eu não sentia que pertencia aos lugares que a gente ia. Por não ter terminado a faculdade, eu me sabotava o tempo todo nas reuniões de trabalho. Isso era meio que um medo de assumir responsabilidades por achar que você não era competente o suficiente para assumir elas. Aqui, ó. Dirijo peças para não atores. Já escrevi uma peça e intervenções. Não me sinto do meio teatral at all. Teve uma menina que mandou no Twitter, que eu tô lendo aqui as respostas do Instagram, mas teve uma menina que mandou no Twitter para mim assim: eu tenho um cliente de tradução há 3 anos. Eu faço trabalhos recorrentes para eles sempre me mandam. E toda vez que eles me mandam, eu tenho o mesmo medo de, tipo, olharem e falarem assim, nosso trabalho dela é uma merda e não voltarem nunca mais. Gente, é um cliente que já está há 3 anos. Que conhece o trabalho, que volta porque gosta do trabalho. Sim. E a gente racionalmente a gente sabe disso, mas... Acho que 3 anos aí dava pra perceber se você mas é por isso que eu acho... dava conta, não. Mas é por isso que eu acho que isso vem de uma construção. Assim, recentemente eu soube pela minha madrasta, porque eu tenho um irmãozinho autista, tudo, então... Muitas outras perspectivas e possibilidades começaram a ser cogitadas no universo muito novo para o meu pai. E uma delas é que meu irmão estava com uma dificuldade muito grande de fixar as coisas que estavam no papel. E o terapeuta dele percebeu, e meu pai é professor de física, tudo, meu pai sempre foi muito rígido. E o terapeuta percebeu uma intolerância do olho do meu irmão em relação à cor branca do papel. Então, meu irmão ficou pelo menos 1 ano sendo tratado como relativamente mais incapaz do que os outros por uma coisa que não tinha nada a ver com a capacidade dele de aprender ou de fazer, mas com uma coisa física em relação à cor branca. Quando deram para ele fazer no papel azul, ele estava desempenhando bem. Só que aí você pega essa criação, aí você vai jogando pro senso comum. Não é todo mundo que tem um terapeuta que vai olhar isso. No caso do meu irmão, só aconteceu pelo fato de ele ser autista. E você vai crescendo de 1000 formas, assim, sendo podado da sua infância, da tua adolescência, até você chegar na vida adulta. E por que eu acho que incide no trabalho? Porque é onde a gente começa a se demonstrar por si só, sem o externo. A gente tem que mostrar para nós mesmos, porque a gente tem que se manter. Eu lembro de uma situação na escola, eu tinha 11 anos, e eu ouvi de um professor de matemática: você é péssimo em matemática. E o meu desempenho, olhando de longe, ele foi de mal a pior depois disso. Porque você se convenceu. Porque eu me convenci que eu não sabia fazer aquilo. E eu nunca consegui fazer... Sério, eu saí do ensino médio só passando em matemática colando. E toda vez que eu tinha que aprender alguma coisa nova, eu falava... Eu não me esforçava. Porque eu pensava comigo mesmo, eu não sei fazer. Olha, eu não vou aprender, ponto. Você me fez cruzar agora com o que eu vim falando, o que eu ouvi recentemente. Essa semana eu estava voltando com o meu professor de dança. A gente volta de metrô, que a gente faz o mesmo caminho aqui para a Zona Leste. E aí nós estávamos falando sobre coisas que a gente insistiu na vida sobre fazer. Ele estava falando sobre a trajetória dele com dança. Ele falou, cara, vou te falar que eu trabalho quase 10 anos dando aula, e uma das coisas que mais me motivou a aprender foi de pessoas falarem, mano, você não vai conseguir fazer isso. E, cara, eu virei pra ele na hora. Eu falei, bicho, isso é puta discurso de herói, cara. Não querendo desmerecer, mas isso é um discurso de herói. Porque, tipo, mano, você é a cada 10 pessoas que ouvem isso e, de fato, não desistem. Porque a gente aprende que não vai aprender a fazer e ponto. Não vai cara, conseguir, porque ponto. Eu falei, olha, se eu fosse você, mano, na tua situação... Se um cara que já trabalha com aquilo virasse pra mim e falasse assim, cara, você nunca vai fazer isso e eu tô começando, mano, eu já largava na hora. Falava assim, realmente, se o cara que manja tudo isso sabe que eu não vou fazer, quem sou eu pra bater de frente com ele? Eu já contei aqui então, pra vocês. É muito discurso de herói, não desmerecendo. Eu contei aqui pra vocês que essa escola, as salas eram do 3º ano do médio, que foi nosso último ano, elas eram separadas por nota. E as pessoas que estavam era ângulo mesmo. E as pessoas que estavam na sala B, elas estavam tão convencidas que aquilo era underground, porque a sala já ficava mais afastada até, como se fosse escondida, que eles começaram a se comportar como se a sala deles,
fosse uma cela de presídio. Nossa. Então eles iam com boné, que era uma coisa meio, a gente agora é do underground da escola. E se você para pensar que isso parte da escola convencendo o adolescente de que ele tá abaixo, de que Ele existe... tá marginalizado, né? Ele tá marginalizado, existe uma sala de elite que ele não tem acesso porque as notas dele não conseguem colocá-lo lá, que era uma sala que ficava inclusive no andar de cima. E é muito doido isso, né? Porque às vezes as notas muito boas saem na segunda sala porque tá todo mundo indo muito bem também. Quando eu fazia cursinho, chegou um momento em que tava todo mundo tão bem que, tipo, A, B, C e D, que era redistribuído todo mês, acabava meio que as pessoas com conhecimentos igualados, entendeu? Mas a cabeça, tipo, o D são fracos. São E é por isso que não tem chance. A primeira sensação que a gente tem na faculdade, a gente comentou disso aqui também. A gente, beleza, por outro lado, a gente se convence. Eu escrevo bem. De repente, você está na faculdade, você sai desse ambiente escolar que é super competitivo, e você está com todo mundo que escreve bem. Todo mundo era o... Houve um filtro e agora todos... Todo mundo era o aluno que escreve bem pra caralho de seu respectivo ambiente escolar. De repente, tá todo mundo numa sala. E aí você percebe, porra, eu não sou tão bom, não. Qualquer um pode fazer o que eu faço. Qualquer um pode fazer o que eu faço. Eu tenho lembrança, é muito engraçado. Eu sempre fui insegura no sentido de, tipo assim, sempre... Ai, meu Deus, sempre na minha cabeça, nasci pra escrever. Sou artista, né? E ao mesmo tempo essa coisa de, tipo, mas não é tão bom. Mas e se alguém ler aqui e falar que não é pra isso que eu sirvo? Essa é a única convicção que eu tenho. Se alguém destruir isso. E aí, a gente não questiona isso ao longo da vida, porque a gente tem tantas outras preocupações, tipo passar no vestibular, que é uma coisa... Aí a gente vai estudando e fazendo as decoreba mecânicas, porque assim o vestibular funciona, na decoreba. E até a própria redação do vestibular é uma coisa muito mecânica, tem uma fórmula para você fazer. Quando você entra na faculdade, que é o momento lá em que você finalmente encontra pessoas que são parecidas com você, que fazem as mesmas coisas que você, aí é aquele momento em que dá a virada de chavinha. E eu até participei do Wanda faz umas 2 semanas já. Faz. E a gente falou de uma redação minha, que eu fiz, e a gente zoou essa redação. Só que, eu tive muitos problemas por causa das aulas de redação da faculdade. Porque era um professor rígido, ainda é, porque a gente fez a piada lá e eu recebi várias inboxes de pessoas. É o fulano, então quer dizer que ele ainda é assim, que são pessoas que eu não conheço, de outras turmas, e que reconheceram que era ele, porque ele é o jeito dele de avaliar. Ele era um cara bem subjetivo também, né? E era difícil de entender. Esse era um cara foda, então, assim, as avaliações dele me fizeram achar que eu não servia para isso. Isso me criou um conflito na cabeça. Eu não fiquei doida, porque eu trabalhava em outra área, não estava trabalhando escrevendo, estava trabalhando em redes sociais, óbvio, eu era redatora, mas, tipo, não estava fazendo os textos do jeito que eu faço hoje, de escrever livro e tudo mais. Posso antecipar uma situação na faculdade que a gente passou, que eu não sei se você vai lembrar, que eu acho que, assim, caracteriza bem quando a gente descobriu que a gente não estava na escola. Foi a primeira... Cuidado, Ari. Não vai cair, estou vendo aqui. Foi a primeira vez que a gente teve uma avaliação de filosofia. E, cara, a sala inteira não foi bem. E eram umas notas assim, 2, 3. Ia pra variar 8. Existe um vídeo meu e do Francisco debochando dessa situação. E a gente tava revoltado. Cara, é impossível porque eram os alunos nota 10 da escola. É impossível tirar 3 em filosofia. A gente começou a dissecar o professor. O problema só... Imagina que eu vou tirar 3 em filosofia. O problema só pode ser o professor. Mas não é isso. No caso, eu achava que realmente eu era um problema... Porque existiam, sei lá, 3 pessoas na sala que iam muito bem e o resto se fudia muito. E eu falei assim, então, nasci pra isso. Eu vim aqui e tô entre os melhores dos que fazem isso. E eu não sou um deles, infelizmente. E por muito tempo eu deixei de escrever, eu parei de fazer. Eu questionava isso quando eu li os trabalhos dos meus colegas, por exemplo. Eu falei, cara, como é que eu tô dividindo o espaço com essa pessoa aqui? Engraçado, isso eu nunca tive. Inclusive, eu já... enfim, a gente fez TCC junto, né? Eu tive experiência de ler textos e falar assim, cara, como essa pessoa chegou aqui no fim da faculdade escrevendo desse jeito, assim. Eu tive as 2 experiências. Uma de eu me sentir a pessoa como chegou aqui, quando eu vi alguma coisa que eu achava muito foda, falar que eu jamais faria algo assim, porque isso é muito foda pra mim. E essa experiência de olhar também e falar, talvez eu esteja exagerando, porque olha o que fulano escreveu aqui. Eu, por exemplo, se eu penso no que eu desempenhei na faculdade, eu fico até envergonhado, porque eu acho muito pífio
Aí eu não sei dizer se é pífio de fato, se é o fato de... A gente entrou Não, muito... a faculdade foi bem, a gente fez bem. Eu até hoje penso, como é que eu saí da A faculdade? gente entrou muito novo. Eu nem lembro como tudo que aconteceu. Porque não sei se faz tanto tempo, ou se minha cabeça resolveu apagar, falou isso não é importante. Mas eu olho para a faculdade hoje e falo assim, como eu saí de lá? Não lembro o nome de professor, não lembro o nome de matéria. É muito bizarro isso. Mas Eu me sentia muito deslocado em relação à produção na faculdade. Eu lembro de ficar mal, assim, principalmente no segundo ano. O segundo ano foi um ano bem denso nesse sentido, internamente para mim. Porque eu tava realmente perguntando, será que é isso que eu tenho que fazer? Porque eu sinto que eu não sei fazer tão bem quanto os outros. Esse era o meu pensamento. É difícil. Tanto que, assim, na questão de trabalho, eu acho que isso reflete numa questão de trabalho, porque eu tenho uma dificuldade gigantesca em cobrar. Eu tô com essa dúvida agora, porque eu nunca sei quanto que eu tenho que cobrar em relação ao que eu tô fazendo, porque aí a pessoa vira e fala, você tem que fazer quanto que vale a sua hora, não sei o que. Eu falei, fudeu. Não, é muito difícil cobrar pelo próprio trabalho. E aí, a gente falou isso no episódio passado, retrasado, né, que foi com a Marina, ou foi passado? Foi o episódio passado. No episódio passado foi com a Marina. Não, retrasado. Retrasado. Eu tô errado. Passado, retrasado. E eu sofri muito com isso nos últimos anos. É uma coisa muito doida. Porque você não importa quanto você faça o cálculo ali, quanto você converse com pessoas que trabalham com você, na hora de cobrar, se você tem esse problema, vai bater aquela coisa de, putz, mas falei demais, e se a pessoa não fechar porque eu falei o preço? E a gente nunca aceita que o nosso trabalho tem aquele valor, e se a pessoa não pagar, ela é um problema dela. Assim. É muito mais fácil eles chegassem já com o valor que eles querem pagar, né? A gente fala, está dentro ou não é isso, um pouco mais e tal. Mas é muito difícil. É o que eu falo. Eu sempre reclamo aqui nos últimos episódios. Sempre reclamei nos últimos episódios dessa coisa de procurar trabalho e de ter essa coisa de pretensão salarial, que as pessoas nem conversam com você depois que você manda a pretensão que eles salarial. Já fazem um crivo, né? Tipo... que é o que eles podem pagar, mas ao mesmo tempo, assim. Você sabe que você merece aquilo. Se a pessoa nem conversar com você, ela não sabe que ela que não ter o feedback é muito foda. A ONU fez uma pesquisa, acho que eu já citei aqui, sobre o que maior incide em depressão no mundo. E não é morte, não é relacionamento, é desemprego. Quando você passa um tempo desempregado, e aí entra nessa luta de você provar o teu valor, porque você tem que mandar currículo, tudo. Conforme as coisas... Cara, o Brasil tá difícil pra caralho. Você começa a fazer um processo muito doido na tua cabeça, porque você para de pensar que não é o país que tá num momento foda, é você que é ruim. Sim, e é muito difícil, porque você fala assim, cara, ao mesmo tempo que você entende que a empresa não tem essa verba, você sabe que você não pode cobrar menos que aquilo. Você não consegue viver com menos que aquilo. Sim. E aquele cálculo, e foi um cálculo feito de forma racional, assim. Existem cursos ensinando. Ano passado, eu cheguei a comprar curso no Udemy para descobrir como cobrar pelo meu trabalho, sabe? Porque eu tava tão tipo assim, mas será que eu tô cobrando errado? Não sei o quê. A gente sente vergonha. Aí eu comprei o curso, depois que eu comprei, eu fui falar com um amigo que trabalhava na área, porque as pessoas não respondem, elas simplesmente somem. Mas isso tem a ver com a síndrome do impostor no seguinte sentido. Às vezes, você faz com excelência e você já faz com alguma facilidade. Dependendo do trampo, se você não, sei lá, tirou sangue do seu braço, você acha que você fez muito fácil aquilo. E aí você fica constrangido de cobrar muito, sendo que aquilo vale muito. Não interessa se foi fácil para você fazer ou não. Não é fácil para os outros, para você pode ser. Porque não é só questão de facilidade, a gente tem questão de material, de hora. Isso. Eu acho que às vezes criatividade também. Que parece que o mercado, ele trabalha de uma forma sempre para tentar desmerecer o seu trabalho. Parece que é uma consciência mesmo. Por exemplo, você tem o seu cálculo X de quanto vale o seu trabalho. E aí ele vai nivelar, ver quanto que realmente vale com todos os profissionais do mesmo nível que você e vai jogar a régua lá embaixo. Porque o que acontece? Quando a régua está lá embaixo, todo mundo do teu nível, se quer sobreviver, vai ter que abaixar os seus critérios. E ele vai fazendo, o mercado vai fazendo isso cada vez mais para ter que pagar cada vez menos e cada vez mais você vai se prostituir no próprio serviço, cara. É um bagulho meio louco. Eu enxergo dessa forma. Às vezes eu posso estar errado. Não, faz todo sentido. E aí, o que acontece? Se você já está predisposto a levar essa síndrome do impostor adiante, se você se vê obrigado a dar voz para ela porque você tem que comer, aí vira um bolo. Aí já era. É quando bate a necessidade, tipo assim, cara, é a minha habilidade, eu vou ter que prostituir minha habilidade para poder sobreviver.
Aí É fudeu. muito foda, velho. Aí fudeu com força. Mas, saindo dessa questão de cobrar, que é uma coisa meio particular, até dependendo da área que a gente trabalha, o mais difícil é andar o tempo inteiro com medo de ser descoberto, quando não tem nada pra ninguém O descobrir. jeito de você ver isso é quando tá numa situação em que alguém precisa se expor, alguém precisa dar ideia, alguém precisa dar voz. E você tem a ideia, você tem a solução, você tem tudo na sua cabeça, mas você tem tanto medo de expor, porque na sua cabeça vai dar merda assim que você falar, e você vai falar uma grande merda, e você vê, sei lá, você vê numa discussão, uma reunião, as pessoas debatendo uma questão, meu Deus, e você sabe como resolver. Só que você não quer expor. Porque se você expõe, e é isso é foda, eu sinto muito isso. Na minha cabeça, eu falei, puta, será que é isso mesmo? Porque de repente eu falo, Às vezes é uma merda. Eles não estão discutindo isso porque é uma coisa muito óbvia, eles já superaram. Não é nem isso. Tipo, aí que eu falo a questão do ser descoberto. Eles não só não vão ter resolução do problema, quando vão descobrir que eu sou um bosta aqui, que eu não devia nem estar aqui discutindo. Aí outra pessoa vai e fala o que você estava pensando. E aí ele é o gênio. E é um gênio. E você fala, caralho, era isso. E por que o outro tá recebendo esse negócio todo, sendo que, sei lá, ele demorou 15 horas, uma coisa que eu olhei e falei, não, Eu já verdade tinha, é isso. eu tenho a situação parecida que é o que eu comentei. Tipo, eu vejo as pessoas discutindo e aí eu penso uma solução muito, tipo assim, que faz muito sentido pra mim. Aí eu tenho muito medo de falar essa solução, porque na minha cabeça as pessoas estão discutindo isso. Isso já foi discutido há muito tempo, já é um assunto batido que eles já superaram. Aí eu tenho medo, tipo, de voltar e falar, ô idiota, ele acha que a gente chegou ontem, tá ligado? Aí o mecanismo de você, assim, que eu crio pra me proteger dessa situação que, meu Deus, eu vou ser descoberto, eu espero as pessoas perguntarem pra mim. O que é. Sei lá, que eu qualquer acho. coisa, que aí eu me sinto menos exposto, porque beleza, eu tô sendo consultado, eu não tô tomando a iniciativa de usar a palavra. Porque aí eu sinto que é ousado demais pra mim. E aí, isso foi uma coisa que eu li. As pessoas que sofrem desse problema, dessa síndrome do impostor, elas funcionam em dois modos. Existem dois tipos de reações. A primeira é essa, é ficar passivo, é esperar que as pessoas venham atrás de nós, é fazer só aquilo que é pedido, né? E até se privar de fazer, como eu li vários exemplos aqui. Sim. Tipo assim, quero ser escritor, mas não consigo escrever meu livro, porque aí se falarem que é uma bosta, né? Tô dando meu próprio exemplo. E existe o outro lado, que é a pessoa que se torna uma workaholic, que trabalha demais, que quer compensar o tempo inteiro isso, e aí acaba se transformando naquilo que ela tem medo de ser uma frustração. Faz demais, porque melhor que eu entregue mais do que eu não entrego o suficiente. E as duas coisas são problemáticas, né, gente? Não, a romantização do workaholic eu acho um absurdo, cara. Porque é desumano. É desumano É demais. desumano, é você atribuir a qualidade da pessoa dela produzir muito e, tipo, incessantemente negando as próprias... As aparências. A própria vontade dela. Ela só tá falando pra sustentar porque é essa a única perspectiva que as pessoas têm. Ela é a pessoa que trabalha demais. E, tipo, ela se resume a isso. É muito difícil isso, porque a gente acaba indo para busca de aprovação em outros aspectos, sabe? Tipo, vou usar meu carisma aqui, vou trabalhar demais, vou trabalhar de menos. Cara, Quando, na verdade, a gente não precisa. E toda vez que a gente precisa de confirmação externa, a gente só se sente pior, porque a gente pensa, realmente, eu sou uma fraude, preciso da aprovação externa. Entende como é louco? é muito doido, porque aí você deixa, às vezes você tem um potencial sênior completamente inibido pela sua convicção de que você só pode ser júnior. Fica procrastinando, não entrega, né? Deixa de, assim, colocar em execução. Por exemplo, você tem ideias... Essa situação de você tem ideias excelentes que, se você tivesse a iniciativa de falar, as pessoas não só abraçariam, como elas entenderiam que é muito bom o que você está falando, e você guarda. Aí, quando outra pessoa fala e faz, você ainda aceita. Você não sente que você foi roubado. Você não percebe que era só o fato de você tomar a iniciativa. Só que essa iniciativa é que a síndrome do impostor pega com força e fala, não vai. Não vai, porque você não... Não se autossabote. Não comece a falar, puta, não, vai dar errado, então não vou fazer tão bom. Ou tipo, vou... A gente começa a se boicotar. A fazer coisas que comprovam que a gente não vale. Mesmo sabendo... Quer dizer, sabendo, a gente não sabe, porque a gente se bloqueia. Mas a gente tem valor. E a gente resolve assumir que não tem e fazer coisas que diminuem o valor do trabalho que a gente tem capacidade de fazer, porque a gente acredita que não valeu a pena. Então, assim, não faça isso. Eu vou aproveitar essa deixa para ler um e-mail que eu falei. Eu falei no Abraço Coletivo passado.
Talvez seja no futuro, ano passado. Foi no passado? Eu nunca sei. Passado. É, no passado. Falei no abraço coletivo que eu tava andando hoje na Paulista. Hoje é domingo, tá? A gente tá gravando no domingo, já falamos isso. Eu tava andando na Paulista e eu recebi um e-mail. A gente já tinha determinado o título, o assunto, e eu recebi o título do e-mail. Eu falei assim, nossa, até ri pra minha mãe, assim. Então eu vou ler pra vocês, porque é muita coincidência. Olá, pessoal. Me chamo Lucas. Estou enviando esse e-mail para caso vocês façam algum episódio sobre esse tema Síndrome do Impostor. Estou passando por isso nesses 2 últimos anos de faculdade. Sou bolsista 100% em uma faculdade privada e desde que entrei comecei a achar que não era merecedor de estar ali. Na verdade, eu era impostor e estou tirando o lugar de alguém que merece mais do que eu. Devido a pensamentos como esse serem constantes, eu não consigo me dedicar ao máximo na faculdade, o que só piora a sensação de se sentir um impostor nesse meio e fico nesse looping eterno. Estou no penúltimo e essa semana tive uma crise tão forte que não consegui ir para aula nenhum dia. Não sei de onde vou tirar forças para concluir esse curso, que devido a tudo isso nem sei mais se é o que eu quero para a vida. Faço ciências contábeis, mas está muito perto do fim para desistir assim. Não sei lidar muito bem com essa sensação de ser um impostor, mas queria muito me sentir merecedor e sentir que consigo terminar para conseguir concluir essa reta final do curso. Abraços, pessoal. Ari, adoro você desde a primeira vez que te ouvi no Wanda e ouço fielmente o Exaustos e aprendi a amar de paixão os meninos Vander, ó. Vitor e Francisco. Eu lendo muito doida, Vander. Lucas. Você não é impostor, cara. Você não é um impostor. E aí eu acho que a maior dica que a gente pode dar, toda vez que a gente se sente assim, que a gente sente que não consegue, que a gente fica travado, fica preso na cama ou no escritório, em qualquer lugar que seja, que a gente não consegue tocar pra frente, é parar pra olhar tudo que a gente conquistou. Onde você chegou, né? Não foi sorte. Cara, só dele estar lá dentro, na condição dele de bolsista 100%, já até o último tudo. ano, né? Porque a bolsa cancela se você não merece. Se você tem nota... Eu não sei quais são os critérios da bolsa, etc. Mas pelo menos meus amigos que tinham esse tipo de bolsa, era tipo, você tem que ter notas acima de 8,5. Você tem que batalhar pra manter, E tem que ter uma presença, uma porcentagem bem acima do que Você tem que brigar pra manter, não é simples, não. E agora, e essa dica é pra ele e pra todas as pessoas, inclusive pra gente mesmo. Sim. Que assim, ok, pode ter sido sorte uma vez, mas a sorte não acontece assim tantas vezes. Se a sua sorte fosse tão grande assim, você tinha que jogar na Mega Sena, né? Porque olha quantas coisas já aconteceram na sua vida pra você chegar onde você chegou. Quantos trabalhos você conseguiu, quantas conquistas você teve, sabe? Quantas coisas você pode contar e que vieram daquilo que você produz e que você acha que talvez não valha tanto. E principalmente, você tá alguma coisa que você já demonstrou tecnicamente que você tem aptidão. Sim. E isso é importante, porque você está se profissionalizando nessa área. Para no futuro, você eventualmente tomar o seu lugar de direito como referência para quem também vai passar pelo que você está passando agora. Para quem também vai estar num curso. Então, é importante o trabalho que você está desempenhando, porque você não está só fazendo uma coisa pessoal. Você tem que entender que você está escrevendo uma história, inclusive da tua profissão. Então não tem como você ser impostor, porque você está levando adiante não só o teu trabalho e a tua vida, você está levando adiante de quem ainda vai vir. Sim. Sim. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que é respeita a sua história. Isso. Sabe? A gente olha o trabalho dos outros e a gente se compara constantemente. E a gente está num período de internet que a gente tem acesso à vida dos outros o tempo inteiro. E parece que aquelas trajetórias são muito mais legítimas, muito mais merecedoras do que a nossa. A grama do vizinho, né? Não faça isso. Respeite a sua história. E, cara, agora vai uma dica de Naruto aí, mano. O Rock Lee era a mesma coisa, mano. Rock Lee é o gênio do trabalho duro, mano. Ele, todo mundo não dava uma foda pra ele e ele era bom pra caralho. Cara, o Rock Lee, será que é a síndrome do impostor, cara. É o Rock Lee e o Guy, porque eles não podem fazer jutsu, né? Eles não podem, eles acham que eles são menores do que todo mundo, sendo que eles são os melhores nos bagulhos que eles fazem. O Guy é o único que o Madara admite que é mais forte. Então, nós estamos discutindo o anime nessa hora eu já estou em outro plano aqui. Mas cara, é um exemplo até no audiovisual aí, nos animes.
Oh, eu quero ser um Hokage. O Naruto também, síndrome do impostor. Sempre achou que ia ser um bosta e virou Hokage. Teu cu. O Naruto sempre soube que ia ser um foda. Que sempre quis ser muito foda. Ele queria. Eu acho que ele seria bom. Eu acho que por dentro... Cara, né, na real, se a gente vai discutir Naruto, O Naruto não é a síndrome do impostor. Quem passa por síndrome do impostor é o Sasuke. Eu não vou ficar falando bem do Sasuke aqui. Eu me recuso Não vai rolar, não. a falar bem do Sasuke. Por outros motivos eu não falo bem dele. Quem vive toda a síndrome do impostor é o Sasuke, na real. Não Mas, é o Naruto, gente, não. é um porque processo... ele acha que nunca vai ser igual ao irmão dele, porra toda. Vamos parar de falar de anime. É um processo foda demais, galera. Porque a gente tende a achar que é arrogância valorizar o próprio trabalho. E, de certa forma, algumas pessoas são arrogantes mesmo. Eu lembro que uma parte de mim tem dificuldade nisso, porque tem muitas pessoas que eu olho e eu falo, eu não quero ser aquilo. Pessoas que que sabem se vender. Talvez seja porque eu trabalho na área de publicidade também, e a área de publicidade não é uma área em que as pessoas sabem se vender muito bem. E outra, E elas sabem se vender melhor do que elas sabem trabalhar. E não é só o trabalho, é uma área que envolve até o que você veste, as pessoas olham. Então, sabe? e aí faz tudo parte da forma como as pessoas se vendem. É por isso que eu resumi em se vender. Mas, assim, as pessoas, elas têm uma garganta, elas sabem se vender, mas nem sempre sabem fazer o que elas precisariam. Por que você tá olhando tão fixamente pra mim? Eu tô com medo. Eu só olhei pra você agora, eu tô viajando. Tá bom. Eu tomei uma garrafa de vinho inteira aqui. É verdade. Eu tava começando a achar que era pra mim, mas eu... Tá bom. Mas é que é aquela coisa. Às vezes as pessoas sabem se vender melhor do que elas sabem fazer o trabalho. E eu tenho muito isso de observar. Talvez eu não julgo as pessoas, eu não aponto e falo, olha, você é um bosta. Mas a gente acaba absorvendo o que a gente não quer ser. E ficando com medo por estar na influência de pessoas assim, pessoas que passam por cima das outras para crescer, que usam o trabalho das outras para pegar nome para si mesma. Mas exatamente você cruzar a personalidade da pessoa com a competência dela. Isso é um problema. Mas sabe qual é a questão, Victor? Mas é foda, porque aí você vê assim, passei por várias histórias fodas em que assim, vejo a pessoa claramente subindo nas costas da outra pra crescer, não, usando de escada, e a pessoa tem uma autoconfiança foda e se vende, e fala, eu sou incrível. E aí isso alimenta também minha sensação, porque eu falo assim, será que eu fiz... Será que eu sou uma bosta? A grande questão disso no ambiente corporativo é que quando você lida com uma pessoa filha da puta dentro do seu ambiente de trabalho, você já entra em situação desigual, porque se parte da tua índole não ser filha da puta, não existe condição de você enfrentar essa pessoa em termos iguais. Porque ela vai sempre para um lugar onde você não vai. Por uma questão de convicção, por uma questão de caráter, por uma questão de honestidade. Então, quando você vê que a pessoa pode se projetar, pode escalar o outro, você não perceber que você não está tendo essa projeção porque você é honesto antes de tudo... É onde incide a síndrome do impostor. Não é que fulano é melhor, é porque eu sou honesto. Não, é que a Ari tinha falando, eu tinha tirado uma das condições do que ela estava falando, que era tipo assim, quando é pessoas do mesmo ramo que você. Quando pessoas do mesmo ramo que você, eu concordo que isso é muito evidente, porque você consegue reconhecer quando o cara tá sendo charlatão. Que tipo, fala assim, mano, esse cara só tá se promovendo porque ele tem lábia, porque o trampo dele é uma merda. Mas não te incomoda como outras pessoas não percebem? Então, porque aí que tá. Você tá falando porque você é do mesmo ramo, você reconhece isso, você consegue identificar os pontos onde essa pessoa tá falhando no discurso dela, entendeu? Só que você não vai chegar lá e desmascarar. Então, porque talvez você seja fazendo isso, você talvez seja antiético. Você quer que as pessoas, que tecnicamente os clientes delas descubram isso com ela fazendo isso na prática. Só que o foda é quando você começa a perceber que, assim, você começa a ficar descrente de que as coisas podem melhorar. Porque você fala, porra, se é um superior, por exemplo, eu já passei muito por isso. Sério, eu passei 3 anos quase desabafando com você, numa situação que eu falei, caralho, será que ninguém percebe que essa pessoa é uma incompetente, que ganha 3 vezes mais do que qualquer outra nesse departamento é um completo incompetente? Não, aí é o que eu falei, quando é pessoas próximas do seu ramo profissional ou que exercem a mesma função que você ou provavelmente são superiores. Quando é tipo assim, uma pessoa, sei lá, que você não conhece o trabalho dela e você começa a cruzar que talvez ela seja incompetente unicamente pela personalidade, que talvez não seja assim pontos tão ruins assim de se levar em conta, é um problema. Nessa empresa que eu trabalhei, eu tinha uma pessoa de um outro departamento que ela ficava tão indignada porque ela via que a outra pessoa do departamento dela ela não tinha competência, fazia um monte de merda que todo mundo tinha que resolver,
E essa pessoa escrota foi promovida para gerente desse departamento, dessa conhecida minha. Ela ficou doente, porque ela achava aquilo tão injusto e ela não conseguia entender. E aí que ela começou E o que acontece? As pessoas, para manter o emprego, ninguém comprou a pilha dela, porque ela estava a fim de brigar. Como ninguém foi, ela começou a achar que ela estava paranoica. Que beleza, eu devo ser a louca, eu devo ser a recalcada, não sei o que. Isso deixou ela tão doente que terminou que ela pediu demissão. Isso é complicado. E ela passou por todo um processo e ela estava certa. Sim. Só que todo o processo de tô certa, tô a fim de brigar, virou será que eu sou louca? Então, gente, é aquela coisa. A gente sabe que é meio irracional, que a gente não tem controle, mas na verdade tem sim, porque a partir do momento que a gente identifica um comportamento, a gente começa a ter controle sobre ele. A gente consegue perceber quando está acontecendo e falar, olha, isso aqui não está rolando, isso aqui é autossabotagem, isso aqui é síndrome do impostor. E aí, a melhor forma de lidar com isso é usando isso como uma ferramenta para o trabalho. Então, falando assim, não, eu posso melhorar aqui, mas eu cheguei, nada acontece por acaso. É o que eu falei alguns minutinhos atrás. Assim, dá para ser sorte? Dá, quando é uma vez. Mas considerando que você chegou até aqui ao longo da sua vida, você não é mais uma criança, sabe? Quando a gente já é adulto, a gente tem 30 anos nas costas, milhares de coisas que a gente já fez. E excesso de controle é um aspecto da falta de controle. A gente não está mandando ter, a autoconfiança do Johnny Bravo, sabe? Ninguém tá mandando você... nossa, eu sou foda em tudo mesmo. E uma mentira não sustenta por tanto tempo assim, cara. Não. Principalmente não mentira profissional, velho. Então, assim, acredita no que você faz. E a minha dica maior é respeito à sua história. No momento que você estiver duvidando daquilo que aconteceu, senta e vai olhar o que você já fez. E eu tô falando isso porque é uma coisa que eu nunca fiz racionalmente. Vou sentar agora e olhar o que eu já fiz. Mas todas as vezes que eu parei pra olhar tudo que eu fiz até hoje, eu falei assim, cara, eu já fiz muita coisa. Não foi pouca coisa. E racionalmente, quando eu tenho que fazer um currículo, quando eu tenho que fazer uma entrevista, quando eu tenho que falar com alguém, quando alguém me elogia, eu travo. Daí, ultimamente, eu tenho tentado pensar nisso. Tipo assim, não, por que você tá travando? Você já fez sim, olha só. São 10 anos de experiência numa área que começou há, 15 anos, sabe? Você trabalhou pra caramba, você tá aí porque você merece. Você também merece estar onde você tá e você merece crescer. Todo mundo merece crescer. É um exercício de memória, é um exercício de lembrar, ok, talvez eu tô achando que eu não faço isso, mas vamos começar a fazer uns flashbacks do que me trouxe até aqui. O que foi as últimas coisas que eu fiz? E o que eu fiz antes disso? E o que eu fiz antes disso? O fato de você estar preocupado com ser um impostor ou não já prova que você não é um impostor. Porque a pessoa que é impostora, ela é malandra. Ela tá querendo se aproveitar das pessoas. Ela já sabe que ela não é. Ela sabe, entendeu? Então, pensa nisso e retorna pra gente se melhorou a sua vida, porque a gente tá tentando aqui também. Não é uma coisa fácil. Tem um livro que chama Como Trabalhar para um Idiota. E é a história de um cara que... Ele mostra como ele destruiu a carreira dele tentando fazer justiça na empresa dele. Tentando fazer que as coisas fossem certas e como isso destruiu. E ele abre o livro dizendo justamente, cara, isso é uma coisa que eu aprendi, justiça é para Deus. Tem coisa que não tá no teu poder, você não vai mudar. Você tem muita coisa que você consegue e você deve mudar, você deve usar, você deve fazer, você deve confiar em si. Só que você não pode se sentir culpado por não mudar o mundo também. Então é isso. Temos algumas indicações para essa semana? Eu tenho algumas. A minha primeira indicação é evitem o metrô na linha Lilás. Lilás não, qual que é a linha? Linha Diamante, aquela? Da Lilás vai bem, o problema é o trem ali. Evita qualquer coisa entre a estação Pinheiros e a estação Berrini, porque quem fez aquilo tem que fazer de novo. Tá errado, fez errado. Destruiu, né? Mas minha outra indicação é o livro do Conto da Aia que eu tô lendo, eu tô curtindo pra caramba, que ele é bem diferente. Ele não é bem diferente da série, mas ele tem um quê um pouquinho diferente, mas que, sei lá, eu gosto dos dois de maneiras diferentes. E é muito bom. A minha indicação, gente, é de uma série antiga. Na verdade, não é antiga, é uma série que terminou no ano passado, que chama New Girl. E que é uma série bem menininha, eu diria. Uma comédia aí, vibes... Que é com a Zooey Deschanel, que é a menina fofinha, Manic Pixie Dream Girl, blá, 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 o Esqueci, mas é muito divertida. E já que a gente falou tanto de síndrome do impostor, eu tava revendo o fim esses dias, o Nick, que é o cara, é um dos principais também,
Ele é um cara que, pra mim, resume isso. É o cara que escreve bem pra caramba, que entrou na faculdade de Direito, largou a faculdade porque não achava que era capaz. Aí começou a cuidar do bar, não achava que era capaz. Se tornou um escritor foda, olha, dando todos os spoilers ever, sem achar que era capaz. E é muito um resumo, assim. E é uma série divertida, eu gosto. Falando em série, eu só queria marcar aqui meu lamento, porque Big Bang Theory tá chegando nos seus 4 últimos episódios. Vai acabar. Fica a dica aí pra vocês. E, já que ele indicou o conto da Aya, assistam Handmaid's Tale, tá no Globoplay, tá liberadaço. Globoplay, em junho, tem a 3ª temporada. Eu vou deixar 2 indicações. Esse livro, Como Tu Trabalhar para um Idiota, do John Hoover. E se você pode ter acesso ao novo Mortal Kombat, é um dos melhores story modes que eles fizeram. Eles, sei lá, concluíram um ciclo, já que a gente tá falando muito disso em relação a Avengers. Aliás, vão assistir Avengers, tem que ser uma recomendação pra todo mundo. Eu não assisti ainda. Vá assistir Avengers, Eu só que perdeu aqui no grupo. Minha irmã foi sem mim. Extremamente maduro, extremamente violento no ponto certo, como Mortal Kombat tem que ser. E, cara, muito foda, muito foda, muito foda. Então é isso, ficamos por aqui. Ficamos. Boa semana pra vocês. Não se esqueçam que estamos no Twitter e no Facebook como Exaustos Pod, no Instagram como Estamos Exaustos. E se você quiser mandar um e-mail, participar, chorar ou comemorar, estamos todos exaustos@gmail.com. Eu sou a Love Maltini. Eu sou o Vitor Trindade. Francisco Junqueira. E nos vemos semana que vem. Tchau!